Rádio Web, a nossa voz. Nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De bênção em bênção e de glória em glória. Bom de bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passado. Glória a Deus, seja bem-vindo, discípulo de Jesus. Estamos em mais uma programação da Rádio Web Nossa Voz, comigo, evangelista Josué Silva, seu amigo de todos os sábados, aqui na Avenida Benjamin Constant, 242, no centro e no coração de Boa Vista, prédio anexo à nossa Igreja Mãe da AD Brasil. E é um prazer poder estar com você em mais um sábado, hoje 4 de outubro, né? Chegou então os 3 últimos meses do ano, né? Outubro, novembro e dezembro. Outubro rosa, um cheiro na alma aí de todas as mulheres de Deus, mulheres virtuosas. A Daira, que é a nossa sonoplasta de hoje, que está por ali, um grande abraço à sua mãe. A minha mãe, né, Dona Maria de Lourdes da Silva, minha esposa, a missionária Josiane, a todas as irmãs do Círculo de Oração, ali do Campo do Murupu, a missionária Nazaré Ramalho, em nome dela, mando aí a todas as mulheres virtuosas, mulheres de Deus, nesse mês de outubro, o Outubro Rosa, em homenagem a você, mulher de Deus. Né? O programa de hoje, não diferente de todos os sábados, está trazendo um assunto muito importante, que é o discípulo e a paciência, o discípulo e a relação com o esperar. E a pergunta que não quer calar, e eu faço ela a você: você é paciente? Inclusive, a palavra paciente também tem esse sentido aí, daquele que aguarda calmamente o resultado acontecer, né? Ou você é o imediatista, aquele que quer as coisas para ontem, é aquele que, se possível, já faz na frente do outro e bota os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois, e quando pensa que não, tá dando tudo errado. Porque tem um ditado aí que diz que o apressado come cru, né? E esperar cozinhar tem que ter paciência, mas também você come algo mais agradável, né? Mole, principalmente aí para sua área dentária. Fica a dica, vigia na terra para não perder o céu. Você é discípulo, o programa Discipulado é feito com muito carinho, com muito amor para você, todos os sábados de 11 ao meio-dia, aqui pela Rádio Web Nossa Voz. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e YouTube, né? Envie aí aos seus contatos, amigos, parentes, pelo menos para 10 pessoas que você conhece, porque o programa de hoje está muito importante. E a paciência é muito importante, por quê? Porque nós, como igreja, nós estamos aguardando pacientemente um fenômeno acontecer, tá? E não é algo, as geleiras do Polo Norte lá descongelar, não, né? É a volta iminente de Cristo, o arrebatamento da igreja. O agoniado, ele já vai logo dizer assim: eu ouço meu avô falar, meu bisavô falar, meus pais falarem, os pastores falarem, e nunca acontece esse dia. Ele já fica impaciente, abandona a igreja, sai logo dos caminhos do Senhor. Não, o cristão, de fato e de verdade, ele aguarda pacientemente a volta do seu Senhor. Você não pode fraquejar na paciência. Alguém já disse que a paciência é a virtude do homem maduro. A paciência é a virtude da mulher madura.
ela não vai colocar os pés pelas mãos, ele vai aguardar pacientemente. Tem uma história que conta que um senhor estava plantando uma árvore, né, bem pequena, de 20, 30 centímetros, estava no início da vida ainda. Um jovem Peralta passava e dizia: titio, o que o senhor está plantando aí? Ele disse: eu estou plantando jabuticaba. Aí ele disse assim: nossa, mas esse aí não é aquela planta que demora décadas para poder florar, produzir? O senhor vai morrer e não vai ver, e nem vai provar do fruto. Aí aquele ancião olhou para aquele jovem e disse assim: meu jovem, se todo mundo pensasse como você, ninguém comeria jabuticaba. Logo, ele estava falando que ele poderia não colher, apesar de que ele estava plantando, ele estava cuidando, ele estava zelando, ele iria aguar pelo resto da sua vida, mas ele estava fazendo aquilo ali pacientemente, porque seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a sua parentela posterior a ele, com certeza comeriam da jabuticaba. E iriam dizer: quem plantou foi papai, quem plantou foi o vovô, quem plantou foi o bisavô. E aí fica o legado. Paciência é uma virtude. E eu quero convidar você a participar conosco nesse sábado. Mande aí aos seus amigos a programação de hoje aqui do Discipulado, que é feito com muito carinho para você. Vamos pedir música, Daira, aquele hino maravilhoso, para que a gente possa sentir a glória de Deus já nesse início de programa. Voltando do intervalo, vai estar conosco o nosso vereador atuante dentro da capital de Boa Vista, pastor Gil Rocha, ele que é um grande homem de Deus, também conhecedor da filosofia, da teologia, da psicanálise, da história, e ele vai estar falando um pouquinho aqui. Vamos estar discutindo a respeito do cristão e a paciência, é importante ou não é? E aí convido você a não sair desta programação, continue ligado, adore conosco através desse louvor e logo logo a gente retorna. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias
fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Vou de bênção em bênção e de glória em glória. Vou de bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passado. A vida é muito boa pra só ficar parado. A vida é tão simples e a gente complicado. A vida é muito certa pra sempre estar errado. Viver na palavra é tão bom. Uma melodia desse som está bem guardada no meu coração. E calcei meus pés no evangelho da salvação. Vou de bênção em bênção, vou de bênção em bênção, e de glória em glória, e de glória em glória. Vou de bênção em bênção, vou de bênção em bênção, de vitória em vitória, vitória em vitória. Muito bem, discípulo de Jesus, estamos aqui na programação da Rádio Web Nossa Voz, um veículo de comunicação da AD Brasil. Nós estamos em Boa Vista, coração do estado de Roraima. E o programa de hoje, sábado, dia 4 de outubro, está falando sobre o discípulo e a importância da paciência. Sou ou não sou paciente? Pastor, tenho que confessar para o senhor que eu sou um pouco impaciente, né? Não tenho tanta paciência como deveria ter, mas não se preocupe não, que eu acredito que 99,99% do povo está dentro dessa característica. Eu também confesso o meu pecado, eu sou meio agoniado, eu confesso o meu pecado para você. Olha, Salmo 37, do 7 ao 9, diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O Salmo 27,14. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. A Bíblia Sagrada está recheada de versículos que nos recomendam a paciência. E uma figura central da paciência é o agricultor, né? O agricultor é aquele que pega a semente, ele prepara a terra e ele semeia aquela semente na terra e ele vai trabalhando, adubando, aguando, esperando pacientemente aquela semente vir brotar e vai crescendo 20, 30 centímetros, mas ali no Campo do Murupu tem um diácono chamado João Viana, esposo da diaconisa Socorro. Ele tem um sítio ali há mais de 20 anos. E ele comentava comigo esses dias: pastor, tirando os pés de... aquele pé que cresce bem alto, que fazem da casca eucalipto. Uns pezão de eucalipto grande na frente, e o restante ele disse que plantou tudo. Então lá tem é um pomar que tem ali no sítio dele, né? De árvores grandes, jaca, cajá, limão e etc, né? Então tem que ter paciência para plantar e esperar o tempo certo de colher. Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então tenha paciência, o tempo de Deus é diferente do nosso. E na hora dele tudo é mais perfeito. E aqui eu estou falando para alguém que porventura possa estar passando por algum processo, né? Às vezes judicial, aí vem a ansiedade.
juntamente com o estresse, e quando soma tudo isso, vai piorando aí a saúde emocional. E aproveitando falando de saúde emocional, falando de discípula e paciência, está conosco agora pela manhã nos estúdios da Rádio Web Nossa Voz, pastor, conferencista, palestrante, vereador, atuante de Boa Vista, pastor Gil Rocha. Gil Rocha, seja muito bem-vindo ao programa Discipulado de hoje. E falando sobre paciência, o senhor como alguém que ama a mente, alguém disse que a mente mente, tem que ter cuidado com ela. O que a psicanálise fala a respeito da paciência, meu pastor? Pois bem, a paz do Senhor a todos. É uma satisfação participar mais uma vez aqui do seu programa Discipulado. Né? Na Rádio Nossa Voz. Cumprimentar os nossos diretores, certamente estão nos ouvindo aí, nosso pastor presidente, e até o nosso vice-presidente lá de Dallas, né? Vez por hora ele está ligadinho aí, ouvindo, direto, ouvindo tá o programa, cumprimentar o pastor Isaac, Galvão Ramalho Neto, e todos os demais diretores, é que é uma satisfação participar do seu programa. E hoje falando de paciência, é muito comum a gente confundir a paciência com um ser calmo, com uma pessoa não agitada, uma pessoa mais tranquila. E, na verdade, existem vários termos, né, para a palavra paciência. E a mais usual, vamos dizer assim, do latim mesmo, a palavra paciência significa aquele que sofre. Ou seja, ser paciente é você resistir o sofrimento. Quando fala do agricultor que ele espera pacientemente, é um sofrimento você aguardar o crescimento, você esperar o tamanho, o tempo devido da semente, da floração da árvore, ou da planta, do brotar ali, né, o fruto. Esperar crescer, o fruto amadurecer. E amadurecer. Então, esse sofrimento da espera é que esse sentido da paciência. Nós temos uma expressão do grego que é macrotimia, e tem esse sentido de você sofrer, resistência. A resistência porque não deu certo, ou não está dando certo, eu vou resistir. Esperar com paciência no Senhor é você manter a sua postura de fidelidade diante de Deus, mesmo parecendo que Ele não está vendo. Mas por que comigo? É aquela pergunta que Abacuque faz: por que o ímpio prospera? Por que eles... Parece que eles estão tão bem, parece que eles estão surfando na onda, parece que eles estão prosperando, e nós que servimos a Deus... sempre abertas. E nós que servimos a Deus, mais a gente está difícil. sempre nessa dificuldade. Pois é essa paciência, esse resistir às intempéries e às lutas, esse sentido da paciência que a gente precisa internalizar, porque esse paciente de ser a pessoa que aceita tudo, não, é que ele é muito paciente, você fala com ele, ele é calminho, isso já leva para um lado pejorativo, negativo da paciência, né? Negativo, exatamente. Até porque tem que ver com a formatação e os fleumas, os temperamentos da pessoa. Tem uma que é mais agitada, tem uma que é menos agitada. Não significa que a mais agitada seja menos paciente do que aquela que é menos agitada. Às vezes, aquela que é mais tranquila, mais calma, mais introspectiva, ela é menos paciente do que aquele que é mais agitado. Porque ela fica, muitas vezes, se ruminando as suas dores e com as suas ansiedades. E é isso realmente, quando o senhor puxou para a psicanálise, e essa é a razão das doenças psicossomáticas. Do nosso tempo. A impaciência, né? Exatamente. Essa pressa que a gente tem de que as coisas aconteçam muito rápido. Para ontem. E a gente não consegue
sofrer ou viver o processo da espera. O senhor, acredito que já alcançou um nível de uma posição no seu lado profissional mais elevado, mas o senhor começou lá embaixo. Mais de 2 décadas esperando. E foi trabalhando, não é isso? Verdade. E foi trabalhando e sofrendo o processo para chegar onde está. E no meio do processo, injustiças, viu? E você resistindo pacientemente. E acontecem, né? E aí a gente tem que... esse processo desses ventos, dessas intempéries, você resistir a isso é a paciência. A paciência é a resistência naquilo que a gente não tem domínio. Eu não tenho o domínio sobre isso, então eu vou resistir. É o que a Bíblia, resistir ao mal e ele fugirá de vós, ter a paciência. Pastor, a pessoa tem muito a perder quando ele é impaciente. Porque tem aquela história lá do bêbado que foi pro culto, né? E o pastor faz o convite. Quem quer aceitar Jesus? Aí ele vai, ajoelha. O pastor ajoelha. Acho que o senhor já conhece essa história. Ajoelha lá. Aí o pastor começa a orar por todo mundo, chama mais gente e ele demora lá de joelho. Aí tem uma hora que ele fica zangado, levanta batendo as mãos no joelho. Não quer Quer alma não, menino. Não quer alma não esse aí, né? Impaciente. Perde a salvação. Acho que isso aí, a palavra mais apropriada seria precipitado. A gente confunde esse impaciente com precipitado. O impaciente é esse que não sabe viver o sofrimento. O precipitado é aquele que toma a decisão sem ter a clareza daquilo que quer. Eu vou agir dessa forma, mas é isso? Qual o resultado que você espera nisso? Se eu sei que para eu chegar em determinado lugar, eu preciso pegar uma estrada que é longa, que não existe atalho, se eu pego um atalho, eu não estou sendo impaciente, eu estou sendo precipitado. Uhum. Então, a precipitação é algo prejudicial, muito, porque lhe tira realmente da direção. Eu até pregava outro dia falando disso, mas de outra forma, falando do Salmo 119, verso 105, que fala sobre a palavra de Deus como luz para o caminho. Eu dizia que a palavra é como uma lâmpada para o caminho, porque com a lâmpada você não erra o caminho. Nós vivemos em um mundo tão negro, de trevas, né? Trevas. Que você precisa de luz, e a luz é a palavra, guiando-nos pela palavra. Mas Paulo tem uma expressão que me intriga muito, ele diz que é a tribulação que gera a paciência. E aí... não é muito legal. Não é um negócio meio estranho. Me intriga essa expressão de Paulo. Que a tribulação gera a paciência. E a paciência e a paciência a experiência. E a experiência a esperança. Olha só. Quando ele fala da tribulação, ele fala justamente que gerar a paciência, porque é você aprender a resistir nos ventos contrários. Essa é a paciência. Quando é que eu aumento a minha paciência? Quando eu permaneço firme nos ventos contrários. Quando eu permaneço inamovível diante da adversidade. É por isso que, se eu me movi, se eu me abalei, então eu preciso ainda me aplicar ainda mais a ter esse resultado de resistência nesse revés da vida, né? E hoje não, sempre foi, mas hoje está muito mais, né? As coisas concorrem contra aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente pensa, porque também a palavra de Deus diz que os planos são dos homens, eles planejam, mas os fatos acontecem conforme a vontade de Deus. E compreender isso, que eu posso planejar, eu posso fazer, e planejar é você nivelar o terreno. Ou seja, eu posso nivelar o terreno, eu posso tirar as arestas, eu posso tirar os morros, está tudo plano, está tudo planejado, digamos assim, porque esse é o sentido de planejar, mas a execução, como os fatos se darão, é Deus que determina, é Deus que diz, é Deus que sabe, né? Não que ele determina
como um determinismo que a gente torna vítima disso, né? Mas é Deus que sabe. Por isso o sábio Salomão, ele escreveu dizendo, planta de manhã e quando der de tarde, planta também. Porque tu não sabe qual é a semente que vai vingar, se é que plantou de manhã ou se é que plantou à tarde. E então ele diz, não retira a tua mão, vai plantando, vai se aplicando. Eu acho que o melhor resultado, quem possui, quem adquire, é o paciente, porque ele não muda o seu plano, ele continua ali. E a Bíblia, ela recomenda, é uma recomendação bíblica, todo cristão ser paciente, né, pastor? Principalmente por aquilo que nós aguardamos, que é o arrebatamento. Tem que ter paciência para aguardá-lo. Tem gente, aliás, todos que conhecemos, ou foram de idade, ou foram por algum incidente, aqueles que estiveram fiéis a Deus nessa paciência de esperar no Senhor, né? E todos nós precisamos. Aqueles que estão vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão primeiro, nessa esperança. A Bíblia fala diversos exemplos, como, por exemplo, Abrão, né? Abrão, quando foi chamado em Gênesis 12, Deus fez ali uma promessa e que não aconteceu da noite para o dia. Foi uma promessa que a promessa do filho veio na sua tenra idade, já na fase velhice. De Sara também. Sara, num certo momento, demonstrou essa impaciência, né? Está demorando, né? Sara demonstrou a precipitação. A precipitação. E o que o senhor fala a respeito? Além de também José teve que ter paciência passando por todo o processo, mesmo não contemplando fisicamente o que Deus tinha para ele, mas esperando pacientemente em Deus e sendo fiel em todos os ambientes, né? Exatamente isso. É ser fiel a Deus em todas as situações. Mesmo os amigos de Jó, que eram amigos queridos dele, que o visitaram e passaram uma semana calados diante da tragédia que eles viram, diante dos seus olhos, diante da calamidade que Jó estava passando, eles começaram a conjecturar que Deus não faria aquilo com Jó inutilmente, só para ver o sofrimento de Jó. Jó deveria ter cometido alguma falha. E eles argumentaram muito sobre isso para que Jó admitisse que houve uma falha. Conta o teu pecado aí, conta o teu pecado. Exatamente. Disse, olha, Jó, eu acho que você deve ter falhado com seus empregados, os seus servos, algum deles tu cometeste injustiça com eles e Deus está te punindo por isso. Disse, não. A linguagem de hoje, a linguagem do pastor Gil Rocha, não, paguei todos, 13º, férias, adicional, todo mundo, tá tudo certinho. O outro disse, não, então você deixou de atender uma viúva, um órfão. Ele disse, não, eu as tratei como minhas mães, essas viúvas foram todas atendidas. Mas, Jó, então você, um terceiro, você deve ter olhado para algum rabo de saia, porque dessa daí ninguém escapa. Você deve ter olhado para alguma donzela, você deve ter olhado para alguma moça. E Jó diz, eu fiz um acordo com os meus olhos, como que eu os colocaria sobre uma donzela? Então Jó diz que Jó manteve a sua posição, disse não, e não, e não. Chegou o ponto de, no capítulo 23, Jó dizer, se eu soubesse onde encontrar o Todo-Poderoso, eu ia até ele. Eu ia me encontrar com ele, ia encher a minha boca de argumento e ia perguntar a ele onde é que está a minha falha, me diga, onde foi que eu errei. Eu sei que ele é justo e que ele faz tudo com justiça, mas eu queria que ele me explicasse onde foi que realmente onde foi realmente o meu passo equivocado, errado. E Jó manteve a sua postura de fidelidade diante de Deus, e Deus devolveu a Jó, como diz Jó 42, Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Então, o resultado da paciência é que ela gera esse fruto glorioso que você espera. Ninguém é paciente por nada, você está ali paciente, resistindo porque você espera alguma coisa. Ninguém fica na parada de ônibus, esperando o ônibus porque, não, eu estou só... perdendo tempo. Você espera. Quem espera na parada tem destino, né? Não é?
Tem um Então, destino para ir. ele está esperando pacientemente. Amém, que bom. Pastor, o senhor também teve que aguardar um tempo, né? O senhor que acompanhou como político aqui falando agora, Assim, como político, não como pastor, o senhor esteve em alguns comitês, também dando apoio em algumas candidaturas da nossa igreja e tudo. Graças a Deus, a grande parte deu certo. E não passava, aí penso eu, no seu coração, hoje, um dia, ser um representante do povo, dos munícipes de Boa Vista, ou passava? assim, desde 2006, eu participei de uma convenção, foi lá nos Três Corações, naquele barracão grande, não sei se você lembra que o Sim, pastor Messias fez um barracão enorme lá, e naquela convenção o pastor me chamou para ser secretário do Conselho de Política da Convenção Estadual. E da partir dali eu começando a estudar o tema e me aprofundando e procurando conhecer melhor, para melhor servir também uhum, a convenção e ao povo de Deus. E quando chegou em 2012, 6 anos depois, eu procurei o pastor e disse a ele: pastor, eu tenho 4 vias do meu chamado que eu posso desenvolver o meu ministério. Deus me chamou para isso. Eu gosto de lidar com pessoas, tanto pregando a palavra, pode ser onde for, culto de rua, na praça, no púlpito, e Deus tem me dado graça, e o Senhor tem me dado essa oportunidade de eu estar pregando. Segundo, é formando líderes em sala de aula, coisa que a gente faz e instrui como professor. Terceiro, eu disse seria na vida secular, como professor de faculdades, que tenho habilitação para isso, mas não busquei, e até porque não tinha um tempo disponível para me dedicar a isso. E eu disse a ele que a quarta via era a via da política, que eu estava disponível a somar no tempo, se tivesse um candidato, eu apoiava qualquer que fosse ele, era só dizer quem era o candidato, eu não tinha pretensão de ser eu o candidato. Se uhum. faltasse um candidato, meu nome estava ali para ser, eu deixava meu nome para ser apreciado, se fosse viável e fosse o momento, então eu poderia contribuir. Isso foi em 2012 e 10 anos se passaram, 10 anos para o pastor me procurar e disse: Gil, eu estava orando e Deus me disse que colocou no meu coração o teu nome para ser candidato a vereador. Algo interessante da característica de quem espera no Senhor, nessa esperança, é que ele descansa, né, pastor? O que tem a paciência em Deus, que se espera em Deus, ele não se desespera, né? Ele É não bota o verdade. carro na frente dos bois, ele não bota a mão, ele fica ali em stand-by. Não, meu nome tá e eu tenho feito a minha parte e espera pacientemente, né? Pronto, eu precisava apresentar ao pastor um desejo do meu coração e agora Deus trataria com o pastor no tempo devido, porque eu estou debaixo da autoridade espiritual dele Fa- e pronto, e é falando assim que eu trato. ainda dentro da política, o próprio evangelista Júnior Ramalho, né? Ele teve um tempo passado que ele iria sair, mas eu me lembro muito bem que o pastor presidente disse ainda não, né? Espera mais um pouco. E ele, muito Exatamente. sabiamente, ele disse: pai, tranquilo, esperou mais um tempo. E veio o tempo, hoje é o nosso deputado estadual aí Está aí, né? representando. Estamos trabalhando aí para a gente, já vai chegar aí o período da reeleição dos nossos deputados, tanto estadual quanto federal. E nós queremos que vamos ter bons resultados, em nome de Jesus. Eles têm feito um grande trabalho. O deputado estadual Isamar Júnior tem se dedicado muito, sobretudo na obra social dentro da igreja, e tem atendido vários municípios aí com as suas emendas. O pastor Diniz na luta pela direita, pelos valores cristãos, lá em Brasília, tem sido uma bandeira de Roraima. Nós só temos 2 deputados federais de direita, que é o pastor Diniz e o Nicolete. Nicolete. Mas quem nos representa, quem representa o povo evangélico, e hoje nós temos dados aqui do IBGE, de todos os municípios, pode-se dizer, e Boa Vista, que é o maior Colégio colégio eleitoral. eleitoral, tem cerca de 35% de evangélicos.
e mais 34% de católicos. Então, cristãos, entre católicos e evangélicos, nós temos aí praticamente 70%, 70 e poucos por cento de cristãos. Pessoas que prezam pela família, que prezam pela família tradicional, né? Vamos ser bem mais específicos. São pessoas que creem como nós, são contra o aborto, são contra o uso de drogas, são contra matar a criança no ventre da mãe por assistolia fetal. A gente tem um conjunto de valores que nos unem. Nós estamos juntos, irmanados e defendendo esses preceitos. Então, o pastor Diniz, o deputado federal, né, o pastor Diniz, tem feito esse trabalho em Brasília e tem nos representado muito bem. E aqui, o deputado Isamar Júnior tem feito esse trabalho exponencial, muito brilhante e marcante de fazer, né, o nosso centro social conhecido, não somente de nome, mas com estrutura. E daqui a pouquinho vai ser inaugurado, né? Já vai ser inaugurado. Mês que vem a gente inaugura. E eu estou aí nessa, né, trabalhando, é meu primeiro mandato, é meu primeiro ano, melhor dizendo também, não só o primeiro mandato, mas o primeiro ano. E nós estamos engajados aí também nas defesas daquilo que nós acreditamos. Inclusive, falando aqui a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, pela Rádio Web Nossa Voz também, lembrando que política não se faz da noite para o dia, né, pastor? Exige paciência de quem está atuando, no caso do legislador, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do governante, porque é muita negociação, né? É muito diálogo, é muita conversa, e não é qualquer diálogo, é um diálogo que convence, né? Com argumentos, né? Com dados científicos, dentro da razão e não da emoção. E eu aviso aqui a você, cristão, assembleiano ou não, às vezes a pessoa fica perguntando, já tem tanto tempo lá e eu não vejo nada. Calma, né? A paciência. Talvez alguém possa pensar assim, o senhor sabe que o povo, né? Mas é porque é com paciência que se constrói as coisas, é devagar, né? Ó, eu acompanhei recentemente uma vitória, se eu não me engano, dos socioeducadores, dos que fazem parte dos centros socioeducativos, né? Cuidam de menores, dos menores infratores, sim, né? 20 anos, parece, que eles estavam com um projeto de lei, né? O camarada que apresentou lá na Câmara Federal, na época era federal, aí ele veio subindo, aí hoje já senador, e nesses 20 anos, recentemente, aí parece que eles tiveram uma vitória. Olha o tempo, né? Se não tiver paciência, desiste. Eles vinham lutando já há muito tempo para que os agentes socioeducadores fizessem parte da força de segurança, né? Era um projeto aí antigo e agora foi assinado e está tramitando. Acho que ainda não tem um resultado total, ainda cabal, né? Tem que tramitar nas duas casas, na Câmara Federal e também no Senado, para que realmente tenha aprovação nas duas casas. São duas votações, mas já está caminhando, já está andando, e eles têm esperado e essa questão da paciência, né? De esperar com paciência em Deus antes de qualquer coisa, como cristãos, mas também que Deus usa pessoas na política ou em qualquer outra área, na medicina usa o médico, na advocacia o advogado, na segurança o policial, na política o político que age com justiça, com honestidade, que no caso o senhor está dentro dessa característica. Pastor, últimas palavras, agradecendo a sua presença e essa fala tão importante sobre a importância da paciência. E o programa de hoje está todo voltado do discípulo. O discipulado é um programa voltado mais para o novo convertido. Eu sempre brinco, né? Quem tem de 50 anos para cá é tudo novo convertido, né? Eu sempre brinco dizendo que, independentemente do tempo de crente que você tenha sempre um coração de um novo convertido, aquele que sempre quer estar orando, aquele que sempre quer estar pesquisando na palavra, jejuando e buscando a presença de Deus. Triste daquele que acha que já tem idade demais na igreja e abandona a oração, abandona o jejum, abandona a palavra. Não dá. Mas obrigado por sua participação de hoje. Dê uma última alô aos ouvintes. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar participando do programa Discipulado. É uma área muito importante e faz parte do
O organograma da igreja, né? do conjunto de ações que a igreja implementa para consolidar uma pessoa na fé, é ganhar, discipular, capacitar e enviar. Então, o discipulado é fundamental para que a pessoa amadureça na fé, para que ela... Eu me lembro que eu comecei a entender a Bíblia 10 anos depois de crente. Podia ter aceitado a Jesus 10 anos depois, o texto bíblico passou a fazer sentido para mim. Eu comecei a compreender, Deus abriu a minha mente. Até ali, então... Cozinhou um tempão, né? Eu li o a senhor Bíblia, é paraense, né, pastor? Eu li a Bíblia, mas alguns textos me eram muito familiares, muito conhecidos e tal, mas para compreender melhor as doutrinas bíblicas, os fundamentos bíblicos, 10 anos, porque na verdade... Eu tenho comigo assim, ninguém aceita Jesus porque entendeu o evangelho. Você aceita porque entendeu o que precisava aceitar. Mas se você perguntar, o que você entende do evangelho? A pessoa diz, não, eu não sei. Não sei ainda nada. Eu não sei nada. E aí ela vai, através do discipulado, que é esse ponto importante, aprendendo, né, as doutrinas, a postura do cristão com relação à palavra de Deus. O discipulado é essa parte fundamental. Quero lhe parabenizar pelo programa e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a todos os nossos diretores, essa porta aberta que a gente tem na Rádio Nossa Voz e no sistema de comunicação da igreja, para a gente se posicionar, vir, cooperar e participar e dizer que a palavra macrotimia, que eu disse agora há pouco do grego, que tem a ver com paciência, sobretudo, resistir, não perder o ânimo. E a palavra hoje que eu deixo é não perca o ânimo. Continue a trajetória, continue a caminhada que tem resultado positivo. Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Como disse Lutero, né? Vivamos como se Cristo tivesse morrido ontem e voltasse hoje. Paciência, né? Ele há de vir, né? Ele virá. Muito bem, então fico muito grato aqui pela participação do nosso pastor, vereador, teólogo, palestrante, ministrador, homem de Deus, companheiro de ministério. Toda a convenção estamos juntos, ele não é de faltar convenção, mesmo tendo ali o seu compromisso na Câmara dos Vereadores, tem estado em todas as convenções, sempre trazendo e atualizando o seu trabalho junto aí à Câmara dos Vereadores, que agora está um debate forte aí a respeito do Precem. Eu também sou, de certa forma, diretamente afetado, sou funcionário do município há 21 anos. Muito obrigado, pastor. Muito bem, Daira, vamos de música, adore ao Senhor Jesus conosco, permaneça ainda na programação da Rádio Web Nossa Voz, falando sobre o discípulo e a importância da paciência. Pronto. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho.
que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte. Mesmo sendo Deus, se doou, na cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão segurou o martelo, era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram furaram meus e seus. Eram meus e seus. Seu lado furado devia ter sido meu. Todos os meus pecados, minhas enfermidades foram levadas. Muito bem, queridos, aqui agradecendo mais uma vez a presença do ilustre vereador Gil Rocha, né, participando conosco da programação de hoje, falando sobre o discípulo e a importância da paciência, né? Então, esperai com paciência no Senhor. O tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Não queira ser imediatista e espere com paciência. Alguém disse assim, a paciência é o baluarte da alma. Ela a fortifica e defende de toda perturbação. Ou seja, o que é paciente, ele descansa no braço de Deus. Ele descansa. Ele sabe que Deus sempre tem o melhor para ele. Logo, ele vai estar aí descansando nos braços de Deus. Bom, queridos, a ilustração de hoje que eu quero trazer para você é a seguinte. Diz que um filósofo muito conhecido na Grécia, ele tinha um domínio muito grande com a paciência. Era um homem muito paciente. E por conta disso, ele tinha uma legião de fãs, de discípulos que vinham de toda a Grécia para ter aulas com ele ali na sua escola a respeito do domínio da língua, o domínio de suas ações em momentos de crise existencial. E conta que a história que em uma dessas aulas havia muitos alunos nesse dia, alguns homens maus daquela cidade decidiram botar à prova, de fato, se aquele filósofo, aquele mestre, de fato, ele tinha essa paciência toda que ele dizia ter. E aí pegaram o pior e disseram, não, você é o que é mais abusado, você é o que é mais para frente, você é o que tem mais palavras duras, vai lá e confronta esse falso mestre, vamos desmascarar ele na frente dos seus alunos. E assim fizeram. Durante a aula, essa pessoa entrou e começou ali a afrontá-lo. O mestre chegou muito próximo do rosto daquele homem e ficou apenas ouvindo. E aquele homem soltou tudo que ele pôde, como diz a história, soltou os cachorros, pintou o sete, feriu a alma, feriu a moral, a ética, foi na família, sabe? No trabalho, no diálogo, e começou a
denegrir de fato a imagem. Alguns dos alunos quiseram se levantar para tentar defender o professor disse: não, fique quieto, deixa ele falar tudo que ele precisa. E ele continuou por horas lançando acusações, ferindo aquele homem de todas as formas que a língua pudesse assim fazer. Cansado já com a língua, ele se afastou um pouco, pegou pedras e lançava sobre aquele homem, claro, não pegando nele, mas próximo também, entrando numa área da agressão física, além da agressão verbal. Só que ele se cansa. E quando ele se cansa, ele percebe que aquele mestre nada disse, nada falou e parado como estava, permaneceu. E então ele saiu cansado, fadigado, com a língua para fora e destruído. Quando ele sai, os alunos chegam para o professor e dizem: professor, como pode uma coisa dessa acontecer? O senhor foi humilhado, o senhor foi falou muito mal do senhor, da sua casa, da sua família, até sua mãe ele agrediu, também fisicamente, não era para ter acontecido assim. Aí o professor, o mestre, muito calmo, como ali estava, ele disse assim: olha, o ensinamento de hoje: se vem alguém trazer um presente para você e você não recebe, de quem é o presente? Aí os alunos disseram: olha, de quem trouxe, ele tem que levar consigo de volta esse presente. E ele disse: pois é, esse homem, que eu não o conheço, entrou aqui trazendo raiva, ira, cólera, todo tipo de pensamento contrário, né, de destruição. E esse era o pacote de presente que ele tinha para mim, mas eu não o aceitei. Logo, ele teve que levar consigo o seu presente. Então a vida é feita assim. Vai ter muitas pessoas com lixo para querer lançar sobre você, mas você não é lata de lixo, que ela pegue o seu lixo e leve consigo. O mês passado foi o mês de setembro, e o mês de setembro falou também aí a respeito do controle emocional, né? Alguém disse assim: não sejas apenas inteligente, seja sábio, porque o sábio possui as rédeas das suas emoções. E eu digo aqui a você, amigo, irmão, irmã, que está assistindo a programação de hoje do Discipulado, nesse 4 de outubro, o discípulo e a importância da paciência. Eu sei, eu posso imaginar que você está sendo testado na paciência aí no seu trabalho, junto a pessoas que não gostam, às vezes por você fazer um trabalho excelente, um trabalho diferenciado, um trabalho com brilhantismo, e outros fazem meia boca e ficam querendo puxar o seu tapete. Isso acaba tentando provar a sua paciência aí no seu local de trabalho, às vezes no ministério, às vezes em casa, né, com filhos, com genro, com nora, com família, né? E em muitos outros lugares nós somos provados, mas como disse muito bem aqui o pastor Gil Rocha, vereador, psicanalista, que a paciência é essa arte de suportar a tribulação, a angústia, a indiferença, a injustiça e permanecer no foco, descansando em Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para você, que aguarda pacientemente na justiça do juiz dos juízes. E é o que eu digo para você: não se desespere, apenas confie e aguarde pacientemente que Deus está trabalhando, por mais que às vezes a gente não percebe o trabalhar de Deus. E a tendência é vir o desespero, né? Mas a lição de hoje do discipulado, falando aí do discípulo e a paciência, é que nós possamos descansar em Deus, esperar no Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós, e o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Permitindo Deus, sábado que vem tem mais discipulado com um novo assunto que vai envolver você e a sua caminhada cristã. Um cheiro na alma de todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Quer ouvir? Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar exatamente
mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra.